Estamos no ar e mais uma vez você vai assistir uma entrevista mais do que especial aqui na Motorsport TV Brasil. E eu já vou apresentando o nosso convidado que você já vê ao meu lado aqui, Jaime Brito. Temos a honra de ter Jaime Brito aqui nos nossos estúdios, né, Carlos? Que é simplesmente, entre outras coisas, o brasileiro com o maior número de GPs de Fórmula 1 da história. E tá ali, ó, top 4, top 5 do mundo. E o Jaime Brito, quem já ouviu algumas das narrações, tanto na Globo como na Band, né? É o produtor executivo da Fórmula 1 na Band e também consultor da Liberty Media para a Fórmula 1. Jaime, não tenho nem palavras para agradecer nesse fim de semana aqui de GP de São Paulo de Fórmula 1, você ter, da sua agenda apertadíssima, conseguido vir aqui com a gente, bater um papo. Eu que agradeço estar aqui, é um prazer falar com vocês. E o Carlos, assim, é impressionante como o Jaime é um personagem citado muitas vezes dentro das nossas entrevistas aqui. Sim. Na Motorsport TV. Vem Kleber Machado, Reginaldo. Mas eu não gosto de aparecer. Mas a gente dá um jeito. Hoje não vai ter como escapar. Não tem como escapar porque a gente quer as histórias, né? Porque mais de, sei lá, 500, 600 GPs não é para qualquer um. Tem que ser 600 ainda não cheguei, não chegou ainda. 500 e tantos. Não está longe. Não está muito longe, até porque 24 corridas por ano, a Liberty faz questão aí dos recordes serem quebrados. Jaime, eu quero primeiro saber como que você foi parar na Fórmula 1, né? Porque você tem aí uma experiência esportiva e tal, mas como que de repente você começou, como foi a sua porta de entrada na Fórmula 1, para as transmissões da Fórmula 1, né, na Rede Globo, e como que você hoje tem ali um serviço diferente, podemos dizer assim, em relação ao que você fazia lá atrás, nos anos 80. Seja muito bem-vindo. É uma história meio longa. Vou tentar encurtar. Eu trabalhava na Globo desde 82. E aí eu fui para o escritório de Nova York em 83, fazendo tudo. Futebol, Casa Branca, conflito em El Salvador, Nicarágua. Geral mesmo, de esporte é Inter. Tudo. Qualquer coisa que pintava, a gente ia. E em 85 eu fui para Londres, aí fiz Gaza, Líbano, Iraque. E em 91 a minha filha nasceu. E eu falei, eu não vou ficar fazendo guerra. Que loucura. Chega. E eu não podia. Tinha um escritório grande, tinha outras produtores e produtoras que trabalhavam comigo. Eu não ia dizer, conflito eu não vou mais. Não é ético e eu não ia aceitar isso nunca. Então eu vim ao Rio. Porque você comparecia ou se aproximava ali do conflito também, né? Não ficava só no escritório. A gente ia ao conflito. Então, não é ficar da mesinha no computador, a gente ia. Dizem que piloto, quando vira pai, fica fica um décimo mais lento, né? Mas você, nesse caso, quis mudar um pouco essa história. Não, porque eu também perdi muitos colegas. Puxa. E aí eu vim ao Brasil e meio que me demiti. Eu fui na direção e falei, olha, eu quero sair, porque... Não, mas a gente dá um jeito de você. Eu falei, não, eu não consigo. E aí essa coisa vazou lá embaixo e chegou a um colega que trabalhou, Gilberto Conde, que não está mais aqui com a gente, e o Gilberto estava no esporte. O Gilberto tinha trabalhado comigo em Londres. Falou, escuta, então, a gente chamava na Globo Rádio Corredor. Então, Rádio Corredor aqui, danado que você se demitiu? Eu falei, E era dezembro, Natal, eu em janeiro estou fora. Isso de 90 ou 91? Isso foi... Minha filha nasceu em junho de 91. Tá. Final de 91. Final de 91. E a minha mulher, na época, ficou doida. Falou, você está maluco? O que a gente vai fazer? Eu não tinha um salário enorme. Falei, não sei, eu vou inventar alguma coisa.
E aí o Gilberto falou, escuta, a gente está tendo problema com a Fórmula 1, que não sei o quê, a gente está contratando muita equipe da Fórmula 1 mesmo, do Bernie, é muito caro, não sei o quê. Você já fazia a logística da Fórmula 1 das equipes de Londres, que iam para os grandes prêmios, aí depois não iam mais, por outros motivos, que não... E aí eu falei, deixa eu pensar. Eu voltei para Londres, ainda estava trabalhando, fui lá na contabilidade e falei, escuta, me dá todas as contas da Fórmula 1, que passavam por mim também, mas por outros. Eu aprovava custos e faturas. Aquela burocracia. Aquela burocracia que bem chata. E aí eu comecei a fazer conta. Aí liguei para o Alberico Souza Cruz, que era o diretor na época. Falei, olha, Alberico, tem uma ideia aqui. Falei com o Ciro José, que era o diretor de esportes, com o Gilberto, e fiz um projeto. Só que eu pedia no meu projeto pelo menos 3 anos. Correto. E aí, a gente negociou e o Alberico disse, Jaime, nunca a Globo terceirizou eventos. Eu não tenho como chegar no comitê, no conselho, e dizer, olha, eu estou dando para o Jaime Brito 3 anos de Fórmula 1, faz 1 ano, eu te garanto, eu conheço você, você vai entregar, e aí a gente vai indo. Aí o Ciro... E eu não podia falar com Londres, porque eu sabia que iam boicotar. E aí eu entrei nisso, e aí depois a Globo me deu Copas do Mundo, eu comecei a comprar direito esportivo. Eu tinha a Fórmula 3000, que eu fui no Bernie. Eu dei uma ideia para o Bernie, que não tinha transmissão ao vivo de Fórmula 3000. E a gente tinha um monte de brasileiro. Uhum. E isso aconteceu logo depois que o Senna morreu. Que aí a Globo começou a cortar, o Bernie ficou muito preocupado. Sim. Eu tinha uma relação muito boa com ele, porque quando eu cheguei, todo mundo dizia que o Bernie era assim, uma pessoa difícil, que você não tinha acesso. Eu fui logo de cara, me apresentei a ele, falei quem eu era, o que eu vim fazer. E aí, anos depois, eu soube que ele botou um cara dele para ficar de olho em mim. Sério? Muito bom. Que chamava Ed Baker, que foi o cara que fez esse negócio do digital todo. E eu meio que fui cobaia desse digital. Que legal. A gente fez uma transmissão em Jerez, se eu não me engano, que o Bernie deu um caminhão para mim, câmeras do box, câmera on-board, que era já o teste da TV digital dele. Deixa esse maluco aí botar o negócio de pé. Aí, vamos ver se esse negócio funciona. E aí tinha 2 mesas de corte, eu numa, e a filha do Johan Hint, Nossa. a Natasha, que trabalhava na Fórmula 1 TV, não num aplicativo que nem existia isso na época. E a gente estava cortando um negócio de Fórmula 3000. Últimas voltas. E tinha, eu não me lembro quem era o brasileiro, eu não lembro se era o Zonta, estava brigando. Eu falei, esses caras vão se pegar. E ela estava no cara da frente. E eu ia na frente, voltava, ia na frente, e eu olhava e falei, quase. E a gente era muito amigo, eu gostava muito dela, ajudava ela. E eu quase falei assim, Natasha, olha para cá. E ela olhando para os monitores, as câmeras, só lá no primeirão. E o segundo e o terceiro bateram. E aí eu fui para o primeiro. Só ela não tinha batida, eu tinha. E aí foi. E eu comprei os direitos. Eu dei uma ideia para o Bernie, que era
fazer um compacto em fita, mas entregar esse compacto na terça-feira para eu embarcar a fita para o Brasil e para transmitir. Porque esse negócio levava uma semana. Sim. E ninguém queria passar corrida velha. Agora, só para o pessoal entender também, quando você fala que pegou a contabilidade da Fórmula 1 e tal, você para explicar para a galera, você se comprometeu a fazer toda a questão logística, técnica de uma transmissão internacional de Fórmula 1 para o Brasil. A transmissão não, a cobertura jornalística, porque a transmissão era feita na época por cada TV do país. Ah, sim. Depois que veio a F1 TV, que eles padronizaram isso. Mas então era levar câmera, levar microfone, levar o repórter. E o repórter da Globo, o Galvão, como narrador, o Reginaldo, e eu montava toda essa logística e a técnica. Que dá um trabalho desgraçado. Nossa, isso aí. Pelo amor de Deus. Isso é pra gente fazer para nós sozinhos uma viagem no Brasil, imagina isso aí. E aí depois... Aí eu entrei nisso, renovei com a Fórmula 1, comecei a comprar direito de futebol e de Fórmula 3000, e eu tinha um acordo com a Globo. Tudo que eu fizesse, eles tinham preferência primeiro. Então, tudo que eu comprava, futebol, Copa da África, Campeonato Francês, amistoso da seleção francesa, placa de campo. Placa de campo. E aí eu oferecia para a Globo. Se a Globo não quisesse nem para a Globo, nem para a Sport TV, ou enfim, eles me liberavam. E aí você podia negociar com qualquer outra emissora. Eu vendi coisa para a TVA na época, que virou ESPN, eu vendi para um monte de gente. Interessante isso. Sim. E aí depois, como que acontece o Jaime no final dessa parceria com a Globo, no caso, a parceria de negócios, sim, e você também vai para a Band? Como é que... Aliás, você não é da Band, mas você continua sendo o Jaime, só que agora sim, com a Fórmula 1 na Band. O que eu ia perguntar até antes disso, mas acho que é uma pergunta correlata, é como que, do ponto de vista contratual, isso funciona? Você é detentor do direito? Como é que para a galera entender direitinho? Não. Aconteceu o seguinte. Quando Chase Carey assumiu... Pós-Perne ali, 2017? Que a Globo foi até 2020. Isso. Né? Aí começou em 2018. Conversas. E eu não era muito próximo do Chase, porque diziam para mim que o Chase sabia que eu era muito amigo do Bernie, que eu era... Tem uma nomenclatura no paddock que chama Bernie Boy. Tem um monte de Bernie Boy. Um monte. Roger Benoit, eu, Michael Schmidt, não sei quem. Tem um monte. É tudo Bernie Boy. Mas não é isso, não tem nada a ver. Estava trabalhando. A gente é isento. Se tiver que falar mal do Bernie, eu vou falar, não tem problema. E aí começou esse negócio e eu tinha informações da Globo e eu dizia para o diretor de direitos da Fórmula 1, esse negócio está... E eles não acreditavam. Aí veio o negócio do Autódromo do Rio, do J.R. Pereira. Sim. Aí ele me procurou, me encontrou em Mônaco, ele veio para um grande prêmio de Mônaco, me contou do projeto dele. Primeira coisa que eu falei, porque eu falo o que eu penso. Gosta quem gostar, eu não tenho dedos para dizer o que eu penso. Às vezes dá confusão. O Jaime não. E aí ele me apresentou o projeto todo. Eu tinha falado com
a família Marinho. Eu falei, ó, tem um cara me procurando, assim, assim, porque eu já sabia que a Globo não ia renovar. Uhum. Mas eu não podia falar para ninguém, nem a Mariana, que na época era casada comigo, sabia. Mariana Becker, para quem não sabe. Imagina se guardar esse segredo. Eu não falar, não, porque eu fui chamado e disseram, olha, como você está aqui há muitos anos e fez muita coisa para a gente, fora o seu contrato, a gente quer te informar para você se preparar e pensar até em outras coisas que você pode trazer para a Globo. Uhum. Eu agradeci, fiquei até muito tocado. Porque reconhecimento. Né? Reconhecimento foi um negócio da família. Tá. Não foi executivo, foi. E aí eu disse para o JE, eu falei, olha, eu perguntei, o que eu falo com esse cara? Falei, olha, você pode dar a entender, mas não banca. Quando ele me apresentou o projeto todo e falou, a primeira coisa que eu disse foi, mas esse lugar é uma M. Ele olhou para mim e falou assim, cara, você tem toda a razão. Mas eu queria fazer no Jockey Club do Rio de Janeiro e não me deixaram fazer. Aí eu saquei que o humor dele era... Eu gostei. E aí a gente foi e falou, não, mas eu tenho isso, eu tenho placa, naming rights, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, esse cara vai se dar mal, porque não vai ter onde mostrar isso. Vai mostrar isso aonde? Ele vai vender placa... Quando você vende na Globo, é um preço. Você vende para outra, é outro preço. Né? A Globo é número 1, os outros são o segundo, terceiro, quarto, quinto. Se você tiver o terceiro, não é o mesmo preço que... Claro. Eu falei, esse cara vai se dar mal. Aí eu falei, olha, eu sugeriria, já que você já falou com a Globo, não sei o quê, com o Roberto, filho, neto, vai lá e fala de novo. E avisei a eles. Falei, olha, ele vai de novo. Vê aí. Porque eu não podia dizer, olha... Sim, você estava com as mãos atadas. Ali. E aí ele me perguntou, Aí ele veio em Monza. Isso foi Mônaco. Aí ele chegou em Monza. Aí ele sentou comigo e falou... Nisso já se passaram uns meses aí. Uns meses. Aí ele falou, direito de televisão. Eu tive lá, estou achando que realmente não sei o quê. Mais ou menos ele já sabia. Quanto você acha que vale? Eu falei, olha, eu sei quanto pago, mas não posso te dizer. Se sair de lá, eu acho que vale tanto. Ele levantou, foi lá na Fórmula 1. Teve uma reunião, ofereceu e voltou para mim. Falou, eu ofereci tanto, era 3 vezes o preço que eu tinha dito. Falei, você está louco? Caramba. Não, porque vai dar, que não sei o que. Eu falei, você é louco. Eu te dou um número, você vai lá, oferece 3 vezes? E aí ele me chamou para ser sócio. Eu falei, olha, não. Autódromo tem negócio de política, de governo. Eu não... Vou me meter nessa. Eu não me meto nessa. O direito de televisão, eu vou pensar. Porque esse número que você inventou aí, meu amigo... Ele chegou a pegar os direitos da MotoGP no Brasil. Sim, sim, sim. E aí, o Chase um dia me chama. Fala, não sei o quê, esse negócio do Rio, essa licença, não sei o quê. E aí eu falei, olha, tá tudo muito bonito, mas... Cadê o autódromo? Cadê a licença? Cadê isso? Cadê aquilo? E o Chase guardou isso. E quando as coisas que, para ser justo, de Mata Atlântica, aquilo ali não tem nada. Uhum. Eu
peguei um helicóptero, voei aquilo ali, levei o meu genro, que é fotógrafo da AP, da Associated Press. Aquilo lá era uma desova de cadáver que eu vi. Eu tenho foto. Dizer que aquilo era Mata Atlântica, sinto muito. Para quem não sabe, é a região de Deodoro. Ali exatamente. E ele ia fazer, se tivessem dado a licença, o Autódromo do Rio sairia. Eu tenho absoluta certeza. Como ia sair no prazo, não ia, se tinha dinheiro do governo, não tinha, que é uma lei federal. Você não pode destruir um bem da União sem ter o mesmo em outro lugar. Ou seja, a contrapartida. Substituí-lo. Quando destruíram o Autódromo do Rio, prometeram fazer outro autódromo. E foi aonde o J.R. Pereira entrou. Que ele conseguiu com o Mourão que o Exército cedesse para a prefeitura aquele terreno para a prefeitura cumprir uma lei que até hoje não cumpriu. Estamos no Brasil, indiretamente, né? Tudo remonta a Jacarepaguá. Aí... Não sabia disso. O Chase me chamou e disse, olha, o troço do Rio não deu certo. Isso depois ele até fazer uma carta em prol do projeto. Sim. Bolsonaro estava envolvido. Sim. E aí? Interlagos e o Brasil? Aí ele falou assim para mim, eu queria te contratar como consultor para você ajudar a gente no Brasil. Porque agora, e nesse meio tempo, a Globo já tinha informado a eles, como eu tinha adiantado, que não renovaria. Eu não adiantei que não renovaria. Eu falei, esse negócio aí está meio esquisito. Eu conheço. E aí o Chase ficou assim, esse cara, tudo que ele fala aconteceu. E o Chase também era novato no negócio. Mas o Chase é americano, é novato, mas ele tem a visão global da coisa. O cara tem feeling e ele sabe. E aí eu consegui, mesmo depois, trazer a Globo de volta para a mesa. E aí, quando o Chase me chamou e eu falei, olha, no Brasil, eu só posso ajudar vocês se a gente mudar a visão. Tem que ser revenue share, divisão de lucro. Vocês não vão conseguir mais o número que a gente conseguia, que eu sabia qual era o número. Que aí é que é a mudança do molde do acordo de Globo para Band. Exatamente. Que a Globo comprava, vendia as cotas e embolsava tudo. Aí o revenue share você divide a venda da cota. Você divide o lucro. Sim. Né? Você faz lá o custo. Né? Bom, aí a gente está negociando, e vai proposta para lá e volta, e call para lá. Chegou uma hora que eu disse para o Chase, falei, Chase, eu estou achando que esse negócio eles vão empurrar a gente até o final para a gente não ter para onde ir. E o Chase falou, olha, eu estou saindo dia 31 de dezembro, o Stefano vai entrar, vou passar tudo para você, ele já sabe de você, ele te conhece, porque eu conheci o Stefano há anos. Eu ia falar isso, eu devia conhecer o Stefano muito melhor que o Chase Carey. Exatamente. E aí o Stefano entrou, era janeiro. E a Globo empurrando. E eu dizendo para o diretor de direitos. Falei, olha, isso janeiro de 21 já?
21. Caramba, eu não lembrava que tinha sido 21. Tão em cima da hora. E eu dizia, Ian, deixa eu ir por trás. Aí, no final de janeiro, chega a proposta da Globo de Revenue Share. Me liga o Stefano com o Ian. Só que eu já tinha ido por fora, sem a Fórmula 1 saber. Eu falei, isso aqui vai dar M e depois vão me cobrar. E eu estou falando, mas eles não estão escutando. Eu estou falando, eles não estão escutando. Aí veio o negócio, me liga o Stefano junto com Ian. Stefano Domenicali e Ian Holmes. Jaime, você viu essa proposta? Isso é uma ofensa. Depois de qual eu só falei assim. Eu avisei. I told you. I told you. Exatamente. Você está. Eu falei, essa vai sair aqui, mas vai sair com gosto. Falei, I told you so. E aí eu falei, but, se vocês quiserem, a gente pode fazer um call amanhã com a Band e com o SBT. O SBT era naquele esquema com a divisão... Eu tinha a divisão... Márcia Sintra, que foi da Globo, que cuidava de direitos, que trabalhava comigo. Sim. Eu trouxe a Márcia para trabalhar comigo. E aí a Márcia tinha muito contato na Band, por causa da relação Band-Globo, etc. E eu tinha relação no SBT com o Maciel, que agora saiu, eu soube essa semana. E... Ficou ali? O Stefano falou, sim. Aí o Ian falou, mas Jaime, você está falando com gente sem autorização nossa? Eu falei... Aí o Stefano falou, Ian, ele está certo. Se for esperar, a gente já está em fevereiro. E a Band foi muito rápida. A gente fez o call, eles pum, e o Silvio Santos, o Marcelo, falou, o Silvio está pensando. Aí quando o SBT decidiu que queria... A gente quer... Eu falei, agora já fechamos... Passou o bonde. De boca. Não tinha nada assinado aí, ele ainda ficou, mas... Falei, bom, palavra é palavra. Isso aí comigo não... Tem conversa. Não tem conversa. E antes que muita gente agora vai extremamente mudar de assunto e não vai... mas Eric, ele não pode falar sobre o que está acontecendo na Band, Fórmula 1, volta para a Globo, blá, blá. Questões éticas e contratuais. Você não pode falar. Eu não posso falar, óbvio, porque eu sou consultor da Liberty, eu sei de coisas. Então, para a galera que está assistindo a gente contratualmente, eticamente, contratualmente, eu não posso falar e não vou falar. Agora, Jaime, me fala uma coisa. Desse assunto pode mandar. Fala uma coisa. Tanto tempo na Fórmula 1, conhecendo tanta gente importante, qual é o segredo para não ser atacado ou pego, como é que fala, numa caça ali? Porque é um mundo... Entrar emboscada, que você fala? Porque politicamente me parece ser um terreno muito perigoso, tanto nessa parte mais de direção, pautas, entrevistas, entrevistados. Como sobreviver? É muito simples. Você tem que ser ético e correto. Sempre. Sempre. Combinado na cara. Combinado não sai caro. Então, eu sei de coisas que o cara chega para mim e fala, olha, não pode falar. Não vou falar. Ou eu vou chegar nele e vou dizer, posso mencionar desta maneira, mas nunca vou decidir eu sozinho. E isso ao longo do tempo. Você engole muito sapo para você chegar aonde eu cheguei. Entendeu? Eu não vou... Respeito todos os assessores de imprensa, são meus amigos, meus conhecidos, alguns viraram amigos, mas eu tenho acesso ao Toto. Algum tinha.
a outros, ao Vasseur. Eu não vou ficar... Olha, dá para ser... Eu encontro, aí eu também não vou invadir o motorhome para eu... Espero ali, fico de olho, o cara... Ou eu chego junto e falo isso. E eles mesmos vêm perguntar coisas. E aí cabe a você também de ser ético e dizer, olha, não posso falar do outro time. Não vai fazer telefone sem fio. Não vou fazer telefone sem fio. E tem os jornalistas que você confia e confiam em você e você troca figurinha. Estilo Singapore Gate. Acho que temos que explorar esse gancho que nos é dado por Jaime Brito. Como é que foi essa maluquice? Isso aconteceu no GP de Singapura de 2008, mas vem à tona no GP da Bélgica de 2009, é isso? Isso. E nos bastidores, você sabia, não sabia? Quando que você soube? A gente desconfiava. Logo depois a gente desconfiou que ali tinha alguma coisa errada. Tinha um jornalista, que eu não posso dizer o nome, que soube... Em 2008. Na hora. Na hora? Na hora. Caramba. E ele, enfim, nunca deu uma linha. Nunca deu uma linha. E a FIA, depois veio à tona, sabia já em 2008 e encobertou. O Nelson começou a vir aos grandes prêmios. Eu não era assim muito íntimo do Nelson. Mas já conhecia. Já conhecia tudo. E aí eu vi ele, e ele ficava no motorhome do Bernie, que tinha uma... E o Nelson não ia antes, né? No começo da carreira do Nelson, nunca ia. E eu tinha muito acesso, que era o Karl-Heinz, que cuidava do hospitality do Bernie. A gente ia lá bater papo, eu, Michael Schmidt, outros, Roger Benoit. E aí eu vi o Nelson lá. Eu comecei a ir ver o Nelson, a gente começou a falar, ele começou a perguntar coisas. Eu falei, não é por aqui, não é por ali. E eu dizia, mas Nelson, você falou com o Bernie? Eu falei com o Bernie, com o Charlie. Aí eu ia no Charlie, aí eu usava o meu, né? E foi indo. Um grande prêmio. Aí chegou um dia que eu não posso repetir porque são palavras assim fortes. Ele falou, eu tenho tudo. A hora que eu apertar vai espalhar para tudo que é lado. Eu falei, bom... E ele me ligava muito, eu ligava para ele, me perguntava coisas. Eu falei, Nelson, não é por aí, é por aqui, vai por ali. Não, porque o Max está me dizendo isso. Ele está te enrolando, vai aqui. Max Mosley. E ele... Presidente da FIA, para quem Exato. E aí ele um dia chegou e disse, vocês vão ser os primeiros a saber, você e o Reginaldo. Eu falei, Nelson, então... Curiosamente, ele não cita Galvão Bueno na aspa, né? Eu não vou entrar nesse... E aí eu falei, Nelson, quando você autorizar, se souber tudo que você for fazer, você, por favor, avisa o Reginaldo e a mim. E não sei por que cargas d'água, ele avisou o Reginaldo e não me avisou no domingo da Bélgica. E o Reginaldo ficou tão assim nervoso com aquilo, uma bomba, né? Aquilo, sim, a bomba, que ele deu no ar, no GP, eu estava no caminhão coordenando e eu tinha ponto com eles no ouvido deles. E é quando o Galvão questiona ele. Isso é muito sério. Mas... Isso é muito sério? Você tem certeza do que você está aí? Eu entrei no ouvido do Galvão e disse, tem certeza sim, é isso mesmo. E aí que a coisa amansou. Mas quando a gente se encontrou depois da transmissão e fomos para a sala de imprensa,
Mas foi assim um formigueiro em cima da gente. Deu e do Reginaldo. Que o Galvão saiu lá pro lado dele porque não queria. Tava bravo. Tava bravo. Aí o Reginaldo falou, Jaime, eu estou preocupado, não sei o quê. Não dá para você checar com a FIA se tem essa investigação mesmo, o Singapore Gate, não sei o que. Eu falei, não, tem, cacete. Calma, não, pelo amor de Deus, vai lá. Aí eu saí da sala de imprensa, estou descendo a escada do paddock de Spa e encontro com um assessor do Max Mosley. E aí, na escada, eu falei, escuta, oi, tudo bem? Eu falei, yes, Jamie. Eles me chamam de Jamie. Eu falei, escuta, tem uma investigação do Singapore Gate na FIA, não sei o quê. Ele falou, olhou com uma cara de assustado e falou assim, não posso comentar. Eu falei, muito obrigado, você deu a resposta que eu queria. Quando o cara fala que não pode comentar, é porque ele está sabendo que está rolando. Senão ele dizia não. Mas como ele é o cara que você pode confiar e respeitar, e ele sabia também que podia, ele deu aquela resposta mandrake, né? Uhum. Ó, eu não posso te dizer, mas você está certo. Aí eu voltei na sala de imprensa e disse para o Reginaldo, se acalma. Tá tudo certo. Isso, o Reginaldo quase tendo um ataque. Nossa! Porque assim... Não, porque é muita responsabilidade. Imagina. Falei, mas o Nelson te dou... Vai que não saiu, sei lá, o Nelson se adiantou. Eu falei, não ia fazer isso, Reginaldo. Mas o Reginaldo ficou... Porque, na verdade, a notícia há uma investigação da FIA sobre o Nelsinho ter batido de propósito no GP de Singapura. Exato. Não que a notícia era, apesar de ter uma força muito grande, né? Não é notícia, o Nelsinho bateu de propósito no GP de Singapura. Não era. A investigação da FIA. A investigação. E aí é por isso que e aí ele ficou foi nervoso. Aquela coisa toda que o Flávio Briatore foi proibido pela vida, que é proibido pelas leis europeias você banir alguém pela vida de trabalhar. Você não pode fazer isso. Tanto é que ele ganhou o recurso, inverteram. E tá aí de novo. Mas exatamente. O tal do compliance está onde, hein? Eu acho que... Esse compliance aí esqueceram. Conversa para inglês ver. Você cruza com ele, o que ele... Ou não tem relacionamento? Ele fala eu cruzo com o Flávio em Mônaco, que eu moro lá, eu cruzo com ele. Eu e o Flávio, a gente tem uma coisa muito engraçada. Eu chamo o Flávio de favelado e ele me chama de favelado. De onde que surgiu isso? Não sei, Flávio? Cara. Não sei. Não sei de onde surgiu. Já tentei, já perguntei ao Flávio. Flávio, você sabe meu nome? Eu falei, não, favelado. Aí ele falou, Jaime, eu falei, agora eu sei, mas eu já perguntei de onde surgiu isso. Ele falou, não sei. Que língua que vocês falam, em geral? Italiano, inglês. Mistureba. Mistureba total. Excelente. Agora, pegando o gancho de transmissões marcantes, assim, Imola 94, já. O que você tem de história desse fim de semana tenso? Trágico. Muito trágico. Começou com o Rubinho. Sim. Na sexta-feira, depois daquela batida, eu peguei o carro, fui para o hospital em Bolonha. Aí, sábado, Ratzenberg. E aí, no sábado, depois que aconteceu, o Ayrton dava sempre uma entrevista atrás do caminhão. Uhum. Não do motorhome, do caminhão que ficava em frente às garagens, aos boxes. Tá. Que não tinha cercadinho, esse negócio. O cercadinho, inclusive, depois eu conto, quem deu a ideia para o Bernie fui eu. Por causa de Copa do Mundo. Faz sentido. Da zona mista, sim. Exato. Só que eu não podia falar, olha, faz igual a zona mista. Bom, enfim, depois a gente vai nisso. Sim. E aí eu fui no Ayrton, ele falou, hoje não tem
entrevista. Hoje eu não estou em condição. E eu era muito amigo do Braguinha. Uhum. Falei, Braga? Ele falou, Jaime, hoje não. Porque o Braguinha era amigo do meu pai, estudaram juntos, eu amigo dos filhos do Braga, da Ípica, eu saltei. Amigo de família. Amigo de família. E o Braga me chamava de eletricista, porque eu mudei a cabine de transmissão da Globo, botei um monte de equipamento e tinha lugar que quase não tinha lugar para o Braga. Ele falou, você é eletricista, encheu isso aqui, não precisa nada disso. Enfim. E aí, no domingo, quando aconteceu, quando bateu e teve aquele movimento da cabeça dele, eu falei, foi. Você teve a impressão na hora? Eu tive a impressão na hora e o Galvão parou de falar, eu entrei no ponto, falei, continua, continua. Antes de acabar o GP, naquela época, a unidade móvel da Globo era uma Renault Espace minha, com ilha de edição, caixa de coordenação, que a gente chamava caixa de 4 fios, que eu acho que as pessoas hoje em dia não sabem nem o que é, o que hoje é tudo digital, né? E eu desmontei aquela churumela toda, botei dentro do carro e fui para o hospital. E eu tinha um celular na época. Poucas pessoas tinham. Eu tinha um celular Ericsson, que era preto, era um tijolo. E eu fui para o hospital. E no pedágio de Imola, do meu lado para o Julian Jacobi, que era o empresário do Senna. Ele abriu a janela, Jaime, você sabe aonde é o hospital? Eu falei, me segue. Ele me seguiu, eu estacionei, ele estacionou do lado, aí ele veio para mim e disse, olha, ele falou em inglês, I don't think your friend is coming back. Nossa, pesado, hein? E aí eu desabei, comecei a chorar, e ele falou, não, Jaime, eu falei, Julian, me dá um tempo, você é inglês, eu sou brasileiro, é diferente. E eu tinha uma relação com Senna desde provavelmente 84. Em 85 ele jantou na minha casa em Nova York, vindo do Grande Prêmio de Montreal. Uhum. Até minha mãe estava visitando e a gente foi jantar fora. Ele veio lá em casa, ele, Galvão, Reginaldo, e aí eu contei para ele, era a primeira vez que ele estava pisando em Nova York. Nossa. E eu contei para ele, estou indo para Londres, não sei o que. Ele falou, você é maluco? Aquilo lá fecha às 11 horas, não tem nada para fazer, chove para cá. Você está louco sair daqui? Eu falei, Ayrton, você está vindo pela primeira vez, eu sei, mas eu estou aqui há 5 anos, cara. Eu estudei aqui antes, não sei o quê. Não, você está louco? Eu falei, deixa. Aí eu fui para Londres. Enfim, e aí o Julian disse assim, vem comigo. E aí eu entrei direto para uma sala que tinha, antes da UTI, que o hospital deu, porque estava o irmão do Senna estava lá e o Bira também, que era o cara da Audi dele. E, por um acaso, eu tinha feito, na semana do GP, ele tinha me contratado para fazer um vídeo dele visitando Ingolstadt, que é a fábrica da Audi. Na Alemanha, original. Na Alemanha. E eu fiz o troço todo, a Betise e a Assunção, que me... Olha, você pode fazer para a gente? Eu falei, posso. E a Betise me ajudou muito quando eu comecei. Eu sou eternamente grato.
Ela veio aqui uns tempos atrás, tem que marcar uma com os dois. Ó, seria- Nossa, só vai sair palavrão. A gente é amigo até hoje. Tanto é que ela, quando o Ayrton morreu, no ano, ela já tinha combinado com ele que ia morar em Paris. Uhum. E elas, quando ele morreu, que mandaram ela embora, aquelas coisas que eu não vou nem comentar, ela morou lá em casa. A gente começou a fazer coisa junto, depois e ela casou com Patrick Head, não sei o quê, enfim. Vida seguiu. A vida seguiu, mas foi um fim de semana e eu fui lá para a sala. E o Ayrton tinha ganho da Motorola um telefone celular por satélite. E o Léo estava tentando ligar para a Viviane para falar... O Léo é o irmão. Desculpa, eu esqueço. Sem problemas. Estamos Léo- aqui para isso, já. Léo Sena. E eu falei, Léo, me dá aqui que eu sei como é que funciona esse negócio. Aí eu fiz. E ele falava, e eu ali, aí chegou Galvão, Gerhard Berger e outros. Acho que o Braga estava, eu não me lembro se o Braga estava, eu acho que o Braga estava. Só até para contextualizar também, a gente recebeu aqui esse ano o Roberto Cabrini. Quando você está chegando, é junto com o Cabrini ou o Cabrini O chega Cabrini depois? veio depois. E aí eu subi quando chegou o repórter, eu desci e dei o meu telefone. Falei, olha, fica com isso aqui, cuidado que a bateria não dura muito tempo, então entra no ar mais. E pedi ao meu câmera para começar a montar os equipamentos todos, a câmera, né? E contratei um uplink, um SNG da RAI, Para viabilizar a entrada. para viabilizar a entrada ao vivo, mas isso tudo lá em cima. Aí quando chegou o Guerra, chegou o prof, o Sid Watkins, que era médico da Fórmula 1 na época, não sei o quê, ele chamou eu e o Guerra, assim, fora da sala, e falou, vocês querem ir dar um último adeus para o seu amigo? E eu falei, prof, eu não vou. Aí eu falei para o Guerra, I'm not going. E o Guerra foi. O Guerra voltou mais branco do que vela. Eu falava com ele, ele não respondia. Aí veio a notícia. E ali eu fiquei meio vendido. Eu falei, eu estou aqui como amigo da família, como jornalista, como é que é isso? Aí eu fui no Galvão, que estava lá na sala. Eu falei, ó, Galvão, como é que a gente faz? Ele falou, pode dar. Desce lá e dá. Eu desci e dei para o repórter, falei, olha, pode dar no ar, não sei, a notícia. Aí ele me falou uma frase que realmente... Ele falou assim, olha só, eu que vou dar a notícia da morte do Ayrton Senna. Falei, realmente você não tem nada na cabeça e nem no coração, né? Você está falando de uma maneira e sair para não dar pior. E aí a gente começou a entrar ao vivo. Aí Londres mandou o Pedro Bial, não sei o quê. Eu fiquei em Imola uma semana. Mas foi o pior fim de semana da minha vida. Nossa, Não tem a menor dúvida. O Massa, quando bateu na Hungria, na Hungria, em 2009. Budapeste, foi tenso. Mas a gente sabia que ele já tinha
passado da fase de risco de vida. Ele teve risco de vida, Sim, óbvio. sim. Mas ele ficou naquele comenzinho. Muito menor do que o Senna foi ali. Quando acontece um acidente com o Massa, naturalmente veio a lembrança no 84? Direto. E eu dizia para Mariana, calma, não sei o quê, eu não podia linkar as duas coisas para ela, porque realmente ela é uma pessoa muito sensível, é uma ótima jornalista, não é porque a gente não está mais junto que Sim. não tenho absolutamente nada contra e nunca vou prejudicá-la profissionalmente. Mas eu sei o estilo de cada um. O estilo de cada um. Eu sei que aquilo estava sendo extremamente difícil para ela. E eu não podia dizer, mas ele está muito melhor que o Senna teve. É difícil. Não ia, né? Mas ela comentou isso numa das entrevistas que ela deu pra gente, falando, porque eu acho que a memória, né? Todo mundo brasileiro, né? Assim, meu Deus, será que eu vou ter que dar esse tipo de notícia? Será que vai cair essa batata quente vai estar na minha mão? Você vê que é diferente do outro que disse, né? Sim. Eu vou dar tipo, se vangloriando como jornalista. Eu acho que qualquer notícia trágica, você como jornalista, afeta você. Uhum. É como eu indo para a guerra Sim. e vendo gente morrer. Entendeu? Você fica com aquilo ali. Humanamente é muito traumático. Tem gente que é fria. Eu não sou. Enfim. Agora, algum outro fim de semana marcante, não pela tragédia, mas inesquecível. Seja por glórias. Inesquecível nesse período todo, o Jaime? Tem muitos. Barrichello em Hockenheim, enfim. Primeira vitória do Rubinho, do Massa, a despedida do Massa aqui de Interlagos, aquilo ali foi... A despedida primeira, 2016. Porque era a despedida, de fato. Era, né? Então aquilo ali foi muito tocante. Aquilo ali você vê que realmente ele fazia diferença também. Jaime, pessoas respeitavam ele. Sim, não, tanto é que até hoje, mesmo com todo esse rolo que está acontecendo. O que você acha desse rolo? Você acha que tem, se você puder falar, não sei, mas é que você conhece a Liberty, conhece a Fórmula 1, conhece. Eu acho que não é nem a Liberty ou a Fórmula 1. Eu acho que se passou muito tempo, tá? Eu entendo e não entendo, entendeu? Eu não quero pegar um lado ou outro, mas eu acho que se passou muito tempo. E todo mundo sabe que ele deveria ser campeão. Uhum. Agora, a gente sempre fica no si, entendeu? Eu acho que é aquela coisa que eu disse, eu entendo, mas não entendo. Eu não sou contra, mas também não sou a favor. Eu acho que passou muito tempo, água... É muito complicado, né? É muito complicado. É um processo complicadíssimo por uma pessoa que o Bernie gosta de jogar lenha na fogueira, sempre gostou. É ele, entendeu? Até hoje, mesmo nos seus... Até hoje. 93, ele faz piada 94. com... Né? Então, é o estilo. Daqui a pouco a gente vai voltar ao Bernie Eccleston, mas eu quero que você fale de um outro personagem que você já citou algumas vezes aqui, que é sempre também muito alvo, pessoas amam odiar e odeiam amar, que é... já sei que você vai Galvão perguntar. Bueno. Galvão Bueno. Inclusive aqui, né, o Kleber Machado, quando esteve aqui com a gente perguntou quando que... A gente perguntou para o Kleber quando que
ele deixou de ser o narrador da Globo para ser justamente um patamar acima ali, ser o astro da casa. Eu me lembro até que o Galvão Bueno narrou, sim, ele narrou a virada de ano de 99 para 2000. Né? Acho que chegou num ponto... Em que momento você acha, primeiro, o seu relacionamento com ele, como é que é, né? E em que momento você acha que ele transcendeu as narrações esportivas? O momento eu não sei, mas o Galvão foi crescendo. Ele soube usar e crescer. Se Entendeu? Beneficiando também. Se beneficiando todo. E um ego que vai daqui a Timbuktu, lá. E você tem que gerenciar isso. É uma pessoa de um coração maravilhoso. Tive momentos muito complicados com ele, muito tensos. Agora, era assim, um respeito mútuo. Tanto é que no livro dele, ele fala: tive brigas inenarráveis com Jaime Brito. Inenarráveis por Galvão Bueno. Galvão Bueno, Galvão Bueno. Mas queria que uma briga de irmãos, assim como se fosse briga de irmãos. Ele fala, é o melhor produtor que eu jamais trabalhei na vida. Porque você tem que dividir, separar, vamos dizer, o locutor, o ego e a pessoa. Entendi. Eu não sei se as pessoas entendem isso. É muito difícil entender isso. Locutor, função profissional, ego, a maneira com a qual ele se vê, pessoa, aquilo que ele verdadeiramente é. Exatamente. Então, se você conseguir separar, ele sai pagando, dando esporro, fazendo show, não sei o que. Eu falei, escuta, um dia eu perguntei a ele, por que você tem que dar esse show e depois está tudo bem? Você precisa dar... Ele falou, eu preciso dessa adrenalina. Eu falei, então tá, mas não precisa dar show. Eu te arrumo uma adrenalina de outro jeito. Você quer ver? Eu vou te xingar. Aí você me xinga, mas não dá show para a cabine inteira. Porque muitas vezes ele tinha razão e perdia a razão por causa desse show. Uhum. Várias vezes. Eu dizia, você estava com a faca e o queijo na mão. No que você fez isso, você Já perdeu. era. Seu relacionamento com ele hoje, como é que é? A gente se fala assim, mas o Galvão é muito na dele e eu sou muito na dele. Eu sei que não adianta ligar para ele no aniversário dele, ele não atende telefone. A vida inteira foi assim. Então eu não ligo. Eu mando um recado. Tá ótimo. Tá ótimo. Mas essa história do ego é engraçada. Eu lembro de uma vez que eu consegui entrevistar o Galvão dizendo que eu era de Londrina. Ele falou, não posso falar. Eu falei, eu sou de Londrina. Galvão. Aí ele vai. Aí ele ficou 10 minutos falando. Exatamente. Não, e outra coisa, né? Quando senta na mesa para jantar, Vixe, imagina. só ele fala. E aí era onde eu me pegava com ele. Falei, cala a boca, deixa o outro falar. Não sou nem eu que quero falar. Fica quieto. É muito E bom. ele soube usar esses jargões que botam nele, ele usa a favor dele. É esperto, né? Que outros, né, ficam... Não, o cara tá lá... Né? O Cala a Boca Galvão, o Minutinho Mariana. Eu cheguei para ele e falei, para com essa mania do minutinho. Né? Para com esse negócio. Não, porque não sei o quê. Né? Parou. Falei, você não é só um, tem 3. 3 aqui. Tem gente demais. Sim, lógico. Para ele tem gente demais. Tem gente demais, é muito bom.
É. Mas é ótimo, adoro ele, não tenho nenhum problema com ele. Agora, Zero. também falando de outro personagem, mas de um outro lado seu, você também foi empresário Antônio de Pisoni. Antônio Pisoni. Conta pra gente como que isso surgiu e por que que isso não seguiu adiante depois, enfim. Olha, surgiu porque eles tinham me procurado. Se eu podia ajudar, não sei o quê, barari, rarará. E aí eu dei as minhas condições. Eles foram embora. Disseram, não, que o Antônio tinha um sócio do pai, meio tio, não tem nada a ver com a família, mas eram muito próximos, chamado Roberto Burti. Também não tem nada a ver com o Luciano Burti. Ele é de São Paulo. E o Roberto meio que é um grande empresário, né? Ele cuidava dessas coisas do Antônio. E aí eles vieram, eu dei as minhas condições, disseram não e foram. Aí, um ano depois, eles voltaram. E eu estava quase fechando. Eu não vou me lembrar o nome agora, eu tenho um problema com outro piloto francês da Fórmula 3000. Vocês que são bons de Google aí. Bom, enfim, eu tinha um outro piloto que estava. E eles voltaram. E era a época que ele estava no David Sears, lá, aquele que tinha duas equipes, uma Petrobras e a outra. Era David Sears? Não era David Sears, era outro nome. Bom, e eu achava que o cara pegava dinheiro da Petrobras e botava na outra equipe dele e a equipe do Antônio. Aí o Christian Horner veio em cima de mim. Christian Horner. O Christian, que hoje ele não era nada na época, ele tinha a forma. A equipe, a Arden, de forma 3000, era isso. Sim. E aí, porque ele queria o patrocínio da Petrobras. E o pessoal da Petrobras já vinha. E aí eles aceitaram a minha proposta. E eu tinha um relacionamento muito bom com o Nick e com o Patrick Head. E com o Frank. Nick Lauda. Sim. E um pouco com Gunther Steiner. Gunther Steiner, que trabalhava na Jaguar. Isso, na época com o Nick. E aí eu botei o Antônio na Williams. Eles fizeram o teste, falaram, o Gerhard Berger me ajudou. E aí eu voei no avião do Gerhard de Mônaco para Barcelona, para um teste do Antônio, na Williams. E aí, de repente, o Gerhard sumiu lá do boxe, não sei o quê, e eu fui no assessor dele da BMW, que foi até chefe da Racing Bull, da RBR. Franz Tost. O Tost era homem do Gerhard dentro da BMW. É que o Berger foi dono da Toro Rosso, né? Isso. Aí eu falei, Franz, cadê o Gerhard? Falei, esse cara pegou o avião e foi embora, porque esses pilotos são assim, né? Eu falei, não, ele está lá no meio da pista vendo. Aí o Gerhard voltou, o Antônio testou, não sei o que, a gente foi embora. Pegamos um avião, entrei no avião, ele. Aí ele tinha o avião dele tinha que ter 2 pilotos, só que ele é piloto. Então ele tinha um piloto, ele tinha que decolar e pousar com 2. Aí decolou, veio para trás, sentou e falou assim: onde é que você encontrou esse cara? Eu não encontrei em lugar nenhum, eles que me encontraram. Ele falou, ele é mais rápido que o Montoya e o Ralph juntos. Aí
Foi. Toyota fez o contato, tudo. Estava tudo certo. Toyota foi no escritório do Frank, o Frank liberou ele para Toyota, estava tudo certo. Só faltava assinar o contrato. O da Mata foi campeão. Uhum. E o Japão resolveu que Era o da Mata. era o da Mata. Aí eu estava testando com o Antônio estava testando em Monza. Eu recebo um fax em Mônaco, a minha secretária me liga e diz assim, olha, chegou o fax, eu vou ler para você. Eu falei, como assim? Eu falei, ué, eu ligo para o Frank. Falo, Frank, aconteceu isso aqui, é assim, eu estou te mandando o fax que eu recebi. Aí o Frank falou, esses japoneses são difíceis já, eu sei bem, no tempo da Honda. Mas muito estranho, porque ele veio aqui, eu liberei, fiz tudo. Traz ele de volta, ele fica aqui. E aí foi. Eu falei, eu tenho que botar ele para correr. E o Guerra tinha escritório no mesmo andar que eu, no mesmo prédio em Mônaco. Eu subi lá no Guerra. Falei, Guerra, não sei o que, você viu. Né? E eu sabia que na Jaguar estava meio Pedro Della Rosa e não sei quem. Né? Eu fala com o Nick. Boa ideia. Pegou o telefone, tocou para o Nick, falaram em alemão, né? Eu lá boiando, né? Eu falo tudo, francês, italiano, espanhol, português, inglês. Pegou bem é que você não sabia. Alemão, Justamente é que você... eu boio. Aí, teste. Falei, oi? Vai testar. Em Barcelona ele testa para Williams, depois ele testa para Jaguar. Para Jaguar. Desculpa. Aí a gente está em Barcelona. Ele testou a Williams um dia. No outro dia era meio-dia só a Jaguar. Ele testou de manhã. Fez um tempasso. Aí o Nick me chamou e falou assim, escuta, vê se ele pode testar de tarde. Falei, pô, Nick, agora? Como é que eu vou chegar lá na Williams? Tem um programa, você sabe como é que é? Atenta. Eu fui lá na Williams, falei com ele, toquei pro Frank, toquei pro Patrick, que eles não iam a teste. Aí ele falou, não, deixa eu ver aqui, dá. Aí eu voltei. Falei, dá. E era o Gunther. Uhum. Aí ele testou e o Nick falou assim, olha, pode ser correto com você, que o Nick era muito correto. Ele vai testar de tarde com um motor menos potente que esse que ele está testando, porque eu não tenho mais motor. Já deu a quilometragem. Bom, ele vai de tarde, bate o recorde da Jaguar em Barcelona. E o Nick nem estava mais lá, já tinha ido embora, pega o avião e indo embora. Aí o Gunther vem para mim e falou, escuta, de onde vem esse Jungle Boy? Eles chamavam ele de Jungle Boy, o menino da floresta. Aí ele tinha dois apelidos, Pizza Boy e Jungle Boy. Aí eu falei, vem lá de Manaus, lá, não sei o quê, cara. Impressionante, não sei o quê. Só que o Nick pediu para eu te avisar uma coisa.
a gente assinou o Weber. Eu falei, porra, sacanagem é essa? Não, mas vê se ele pode testar amanhã também. Aí eu toquei pro Nick. Falei, Nick, que bodega é essa? Ele falou, não, mas eu vou mandar o Pedro de la Rosa embora. Falei, xiii. Aí o Nick fala assim, você é amigo daquele Julian Jacobi? Como é que ele é? O Julian é muito simples. Money talks, bullshit walks. Simples. Não vai ficar aqui pedindo, não. Você for lá, não, porque ele é mais lento na curva tal, não. Você vai lá, senta e fala assim, ó, não dá mais, eu quero te pagar tanto. Ele vai te oferecer tanto. Você fecha ou não fecha? Ah, tá. Aí eu contei isso para o pai do Antônio, que estava em Barcelona, mas ele não ia no boxe, nada, ele ia para arquibancada. Ele nunca gostou de se meter. Aí eu contei, ele falou, não, mas pô, vou testar, né? O cara já tem outro, não sei o quê. Eu falei, decisão é de vocês. Quer a minha opinião? Testa. Testa de novo. Ele, pum, outro recorde. Aí assinaram. Chega no inverno, o pessoal da Ford manda Nick embora e Gunther. O Nick me liga, voltando do escritório da Ford, não sei aonde. O Nick, a história é verídica. O Nick me liga e disse assim, I've been fired. Falei, o quê? Te demitiram? Falei, eu, Gunther, não sei o que eu faço? Falei, oi? Você está perguntando para mim. Você é team principal da Jaguar. Você está perguntando para mim? Você tem uma companhia aérea. Você vai perguntar para mim? Nunca fui demitido na minha vida. Falei, ó. Aí eu pensei rápido, falei, ó. Vai pro... Você está onde? Eu estou indo para Londres. Falei, vai no escritório do seu amigo, que ele é muito amigo do Bernie. Lá tem uma advogada, fulana de tal. Não diga a ele que fui eu que te disse. Vai lá, conta, pega o seu telefone, liga para ele e vai, não, se eu ligar, ele vai querer que eu vá na casa dele, eu já vou. Falei, vai então. Entra lá por dentro e você entra mesmo. Ele foi, contou pro Bernie e falou dessa advogada. Aí ele falou, o Bernie achou estranho e falou assim, quem é que te deu o nome dela? Ele falou, não posso falar. Eu falei, então eu não vou te dar ela. Aí o Nick falou, você promete que você não vai fazer nada com ele? Prometo. Só quero saber quem é. Aí disse, você falou com alguém antes? Falei. Eu já sei, Jamie Brito. Ele falou, é. Aí o Nick me contando que disse que o Bernie disse assim, ele sabe demais desse escritório aqui. Porque eu tinha coisas com o Bernie de direitos e ela era assim... Ponta firme. Implacável. Excelente história, hein? Não, fantástica. E aí eu fui com o Antônio, e aí quando o Nick me disse, eu tenho medo que eles vão mandar o Antônio embora. Tony Pernell e o Pitchfork. Eu falei, se prepara. Veio o Grande Prêmio da... Aí fizeram aquela
coisa em Barcelona com carro de passeio, sem eu saber, sem de o Antônio andar com o carro de passeio na pista com jornalistas e ele capotou. Essa história é maravilhosa. Nossa! Essa história Aí é muito boa. me ligaram. Não, porque não sei o quê. Eu falei, vem cá. O contrato diz que qualquer evento extra, vocês têm que me consultar. Você tem que consultar para a gente aprovar, para ver, não sei o quê. Tem mais uma coisa. Ninguém estava de capacete. Que eu tinha visto a imagem. Eu falei, pô, ninguém está de capacete, cara. Depois viralizou esse vídeo. O vídeo saiu para tudo que é lado. Falei, vocês querem mesmo? Aí chega na Austrália e os engenheiros, meus amigos, me dizendo, olha, o Weber está testando, o motor dele está limitado. Isso está limitado, isso aqui não vai para ele. Eu falei, Chega na Austrália, tem um brake failure. O freio dele foi para o saco, não porque ele usou, e ele bateu. Dia seguinte, era Austrália, Malásia, eu acho que era. Dia seguinte, eu recebo um e-mail da Jaguar dizendo que queria conversar comigo porque ele não estava dando certo, não sei o quê. Eu falei, é? Vocês querem conversar? Talvez eu tenha que dizer dos problemas de vocês, né? Porque o que aconteceu na Austrália foi falha de freio, desculpe, eu bati aqui no microfone, de vocês. Foi falha do freio, culpa da Jaguar. Aí já ficou aquele clima. Aí já ficou o clima, aí ele vai na Marasa, bate no diabo do Montoya. Nossa! Aí eu falei, bom, agora foi. Aí eu comecei a me preparar. Eu falava com o Bernie. E tinha um cara na Jaguar, John Hogan, que era o cara da Philip Morris, que cuidava de todo o patrocínio da Fórmula 1 na época, da McLaren e do Senna. E o John, ele já morreu, coitado. Era muito honesto, correto, não sei o quê, e eu comecei a... E ele estava na Jaguar na parte de sponsorship, de patrocínio. E eu dizia, John, vamos mandar o menino embora. Não sei o quê. Não. E aí eu comecei preparativo. Na quinta-feira de Silverstone, eu soube que eu mandar ele embora na segunda-feira, porque tinha um lançamento do James Bond, um filme, e que ele não iria. Ele estava marcadinho, ele não iria. Alguém me bateu. Aí eu fui no John, falei, olha, vão demitir. Ele falou, Shine, eu não sei de nada e não fariam, sei, tem segunda-feira isso. Lá com o negócio do James Bond, eu falei, John, eu estou sabendo que vão demitir. E aí eu fui no Bernie. Falei, segunda-feira vão demitir não sei o quê. Ele falou, você está preparado? Eu falei, estou tudo certinho. Se eles vierem para mim, eu vou dizer a eles. Domingo, eu estou saindo do motorhome, a escada do motorhome do Bernie, está entrando John Hogan, Purnell e o Pitchfork. Aí subiram lá do Bernie. Aí falaram, não, porque não dá, não sei o quê. Ele falou, olha, não concordo com vocês. Quando eu saí, o John olhou para mim e disse assim, you're too quick. Porque eu fui antes deles.
Que na quinta eu tinha dito a ele, eu falava, ele dizia não, não, não. E ele só soube no domingo mesmo. Tanto é que nesta semana eles aprovaram patrocinadores pessoais que eu consegui para o Antônio, eles aprovaram. Então, tinha que ter a chancela deles. Para mandar eles embora, tinham que pagar e mais essa perda. E aí deu um processo todo, não sei o quê, e eles foram no Bernie de novo. Porque esse Jaime Brito não é ninguém, não sei o quê. O Bernie olhou para ele e falou, olha, ele não vai levar a gente para High Court, que na Inglaterra, só para entender, é tudo acordo. Só tem um tribunal para disputa, é o High Court. E para chegar no High Court é uma grana, você tem que ter um barrister, Sim. Tem que ter um advogado autorizado, especialista em High Court, não é? E vai meio para lá e proposta daqui. E aí disseram para o Bernie, olha, ele não vai. Eu falei, olha, ele vai. E aí eles foram empurrando, não queriam pagar, acusaram o Antônio até de dar informações sigilosas da Jaguar para Williams. Nossa, Spygate. Spygate. Aí o Patrick, eu disse para o Patrick como é que estava o troço do processo. Falei, até isso tem. Eu preciso de informação numa merda de um carro daquele, porque o Patrick fala mesmo, né? O que eu vou pegar deles? Me diz. Que troço lá quase em último. Eu vou querer informação. A Williams estava bem, né? Estava. E aí confiscaram o computador do Antônio para ver. Caramba. Você não sabe o que foi. Acabou que eu ganhei tudo. Muito boa. Que baita história. Agora, a gente aqui tem papo para mais de metro aqui. Eu falo mais do que não, mas tá muito legal. Agora vamos fazer. Eu não estou querendo imitar. Qual a minha câmera? Essa aqui, né? Eu não estou querendo imitar a Marília Gabriela, mas a gente vai ter que dar um jeito aqui de incluir mais alguns personagens e você vai colocar aí a sua. Como é que eu posso dizer? O meu limite? Como que você vê, né? Sinteticamente, obviamente. Mas primeiro vamos com alguns personagens da Fórmula 1, depois o Carlão faz os da mídia. Da mídia, né? Bernie Eccleston, qual é o seu conceito sobre ele? Ele fez a Fórmula 1. Niki Lauda. Corretíssimo, um gênio. O Frank Williams. Muito inteligente e muito perseverante. Se não fosse o Frank, a Williams não era o que era, junto com o Patrick também. E o Patrick Head? Gênio. Ron Dennis? Prefiro não falar. Luca de Montezemolo? Um italiano simpático, fala coisas muito corretas sobre a Itália. E um apaixonado pela Ferrari. Flávio Briatore? Favelado. Favelado. Muito engraçado, mas complicado. Você compraria um carro usado dele? Nem dele, nem do Bernie. Interessante. Preferiria comprar do Bernie, porque o Bernie, quando fala alguma coisa com você, a palavra dele vale. Ele tem uma história. Posso contar a história? Pode, claro. Eu, quando comprei a Fórmula 3000 dele, os direitos para o Brasil, não a Fórmula 3000, né? Os direitos, eu fechei um negócio com ele e aí veio um contrato. Eu li o contrato e falei, meu Deus do céu, eu não posso assinar isso. Aí eu liguei para ele. Falei, Bernie,
Bernie, I cannot sign this contract. Eu não posso assinar isso. Se eu sair uma vírgula, eu estou morto. Ele falou, escuta, você fechou o negócio com quem? Comigo. Sabe para que serve o contrato? Não posso falar o termo. Para limpar a bunda. Assina para tirar advogado de encher meu saco. E qualquer problema você fala comigo. Nunca tive problemas, não Todos de pagamento, nada. Mas tudo ele entendia. Super correto. Esperto. Espertíssimo. Se ele visse que você não era... Ele ia. E aí, quando você acordava... Oi? Baixo. Sem nenhum problema. Ayrton Senna. Ai, ai. O melhor piloto que jamais existiu. Ayrton Senna, pessoa. Muito duro, cobrava dele 24 horas por dia, mas tinha o seu, assim, a sua ternura. Interessante. Nelson Piquet. Ah, esse é outro gênio também. Eu acho que o Nelson é assim. Vamos ser Nelson? Ele está cagando. Ele fala o que ele pensa e doa quem doer, e queira, não queira, é ele. E acho assim ótimo. Entretenha quem entreter. Eu, particularmente, sou um dos entretidos. Eu acho fantástico. Reginaldo Leme, Jaime Brito. Reginaldo Leme, onde tudo começou, né? Com o Emerson. É um grande amigo, um grande jornalista, um grande apaixonado por Fórmula 1. E tanto é que está aí até hoje, né? No Largo Osso. Jovem ainda, como ele mesmo diz, eu não posso dizer a idade dele, senão ele me mata. Outro. A gente citou a dobradinha Nelson e Reginaldo, mas você citou um que está na lista, que é Emerson Fittipaldi. Emerson Fittipaldi é onde tudo começou. Se não fosse o Emerson, não teria tido esse número de pilotos brasileiros lá fora. É uma visão, não sei quem é que teve, se foi ele, o pai ou alguém, mas parabéns para todos eles. O Barão é um que eu acho merece também muito crédito. E Sérgio Maurício. Sérgio Maurício. Figuraça. Figuraça, feliz, gosta do que faz, é bom locutor. Tem esses jargõezinhos dele aí que eu não concordo com alguns, mas vamos lá. Você pode dizer quais que você não concorda? Não, deixa. Rola. Vamos então. Luiz Roberto. Luiz Roberto. Gosto muito do Luiz Roberto como locutor, como pessoa, como profissional. Nada a falar. Senador Luiz Roberto. Kleber Machado. Kleber Machado. Esse é bom de resenha, hein? Esse é. O Kleber Machado é o Kleber Machado. Também muito bom. Mas se pega com coisinha pequena. Ele tinha um troço comigo, que até vazou aí no YouTube há anos atrás. Eu estava falando o Rubinho no boxe. E ele... Eu falei, o Rubinho no boxe. Eu falei, porra, o Rubinho no boxe. E eu lembro desse vídeo. Muito bom. Vamos ver aqui quem mais temos na lista. Pedro Bial. Pedro Bial, nossa. Grandes coberturas com Pedro Bial. Muitas coberturas. Grande jornalista. Muito correto, muito ético e muito divertido. Nos bastidores, na reportagem. Em tudo, fácil de trabalhar. Me parece muito completo, inclusive, em termos de domínio de assuntos. Muito. Pedro Bassan.
Pedro Bassan. Pedro Bassan é assim um texto fantástico. Tem uma historinha minha com o Pedro Bassan. Adoro o Pedro Bassan, não tem nada para dizer. Pedro Bassan só tem que se organizar ele. Quando ele chegou na Fórmula 1, que ele veio, eu dei um caderninho e uma caneta a ele, porque ele escrevia tudo em pedaço de papel. Yeah. E horário. Nossa, o horário não era com ele. Não era o horário de chegar para trabalhar, era para entregar o texto. É que ele devia ficar refinando. Refinando e ele sai andando. Um dia o Marco Mora, que era diretor da Globo, a gente estava em Imola. Falei, olha o que você me botou na mão. E está o Bassan andando. E Imola, o TV Compound é do outro lado. E o Bassan andando. Eu falei, olha, ele vai sair do autódromo. E eu, que tenho a voz forte, passando, dei um grito, ele olhou, aí veio um Marquinhos, falou, você está indo aonde? Não sei, estava escrevendo. Falei, tá vendo? Se botar ele sentado, não sai uma linha. Ele tem que viajar. Agora, ótima pessoa, fácil de trabalhar, um texto fantástico. Marcelo Correge. Outro, muito bom jornalista, todos. Também fácil de trabalhar, ético, correto. Pelo que você gosta de música boa também, Marcelo Correge. Nossa Senhora, esse aí é... Música é com ele. Mariana Becker. Mariana Becker, bom, todo mundo sabe que eu fui casado com ela. Ótima jornalista e foi quando a Mariana veio para a Fórmula 1, eu briguei com a Globo 3 anos para ter uma mulher na Fórmula 1, que eu já estava vendo a tendência. Uhum. E hoje em dia, não só no Brasil, você vê emissoras espanholas, italianas. Todo mundo. E tinha uma francesa, Catherine Pic, que depois o marido dela veio trabalhar comigo como cinegrafista. Curioso. E eu fiquei os 3 anos. Aí a Mariana veio, eles tinham me dito, olha, não vou citar o nome, fulana de tal. Eu falei, não vai rolar porque não tem o inglês. Uhum. E eu não conhecia a Mariana, hein? Que era um papo que eu tinha com o Luiz Fernando Lima, e nessa época era o João Pedro Paes Leme, que trabalhou na Fórmula 1 comigo, que era diretor de esporte. E o João Pedro, tá. Aí o Emanuel Castro, que era chefe de redação, falou, tem a Mariana que faz GP Brasil. E ela tem um inglês, e a Mariana veio, fez 3 GPs. Uhum. E aí, enfim, depois ele ficou 16 anos juntos. E quando a gente foi para a Band me perguntou, a Mariana pode vir junto? Falei, pode. Tanto é que a Mariana, até hoje, quem contrata a Mariana sou eu. Ela tem uma empresa que eu montei para ela em Mônaco, ela mora lá também, e eu contrato a minha empresa, contrata a empresa dela, é uma prestação de serviço. Sim. E até hoje está desse jeito mesmo, a gente separado, a gente se respeita, claro. E profissionalmente é o que eu disse. Nunca a gente está separado desde outubro do ano passado, antes do GP Brasil. Sim. E seguem firme e forte. Até hipoteticamente, não vou entrar no lance Fórmula 1 na Band ou na Globo, mas se for para manchetes, em tese ela poderia ir. Eu acho que para a Globo não.
Isso aí é uma decisão que a Globo tem. Sim. Sim, sim. Mas contratualmente ela não estaria vinculada à Band. Não. Ela não é funcionária da Band. Exato. Carlos Gil. Carlos Gil também bom repórter. Vamos ser sinceros, na Fórmula 1 só veio gente boa. Sim. Que também eu teria outros nomes para citar. Eu tinha o meu dedo na época também. Que falava, eu falei, não. Não. Enfim. É que você sabia o que precisa ter para cobrir ou não cobrir. Pô, tô desde 92 ali, né? Então acho que... Pouco tempo, né? Pouco tempo. Para não deixar passar, aproveitando o gancho, pilotos. A gente tratou deles dois. Primeiro, Felipe Massa. Ótimo piloto, muito rápido, muito atencioso, muito correto com a imprensa, com a mídia, tudo. Nunca tive nenhum problema com ele. Rubens Barrichello. Rubinho também. Muito rápido. Deveria ter sido campeão do mundo, infelizmente, por razões outras de contrato em Michael Schumacher. E Brown GP e Jenson Button, não? Exatamente. Não vamos entrar nisso. Mas um cara mais intenso, mais comigo, nunca tive nenhum problema com o Rubinho. Tudo que eu pedia, ele fazia. Quando ele não queria, já isso aí não estou. Era profissional. Era profissional. Brasileiros na fila da Fórmula 1. Gabriel Bortoleto é o que mais é falado. Sim. O que você sabe, pode falar, e o que você acha? Eu não sei nada. Eu sei o que todo mundo sabe. Eu falo com ele. Eu tinha uma informação que depois do GP de Monza ia ser resolvido, não confirmado, resolvido. Pro sim ou pro não? Resolvido, pro sim ou pro não, para deixar bem claro. Até porque tá na hora, né? Eu falei com o Alonso, inclusive. Falei, Alonso. Eu falei com o Domenicali, que a gente precisa de um piloto brasileiro. E ele é muito bom. Como o Drogovic. Drogovic, você vê alguma chance ainda no curto prazo? Prazo é pro ano que vem, vamos convencionar ano que vem eu não vejo. Nem. Eu acho que se era para ser depois de Monza e não foi, é porque está muito enrolado. O Drogovic ou o Bortoleto? O Bortoleto. E o Drugo? O Drugo, ele vai para onde? Tá. Você citou, Eric, perdoe, eu sei que você tem mais. Sim. Mas Fernando Alonso, perguntando agora do pessoal desse grid aí, com quem que você tem uma relação dos pilotos mais... Alonso eu tenho, com Max eu tenho. Hamilton? Não muito? Pouca. Ele é mais... Quem mais? Vai. E você tem os do fundo do grid, que são figura, Hülkenberg, Davi. O Nico... Eu acho ele figuraça. Ele é ótimo. Nico, o Pérez até eu tenho, Carlos Sainz. Falo muito com o pai dele. Uma lenda. Menos com o filho, mas se tiver que falar, eu falo. Eu escolheria o pai também. E eu acho o Carlos assim... Acho um pilotaço. Pilotaço. É que o pai, eu como sou muito fã de rally, o pai dele é um... O pai é um gênio. Eu disse agora pro pai. A gente já, infelizmente... Que você ia contar alguma? Eu disse pro pai agora. Eu falei, vem cá, como é que você consegue nessa idade ganhar tudo? Eu falei, e ter ainda... Se botar de novo, ele vai e ganha. Não, assim... Já estouramos o tempo. Já estouramos o tempo, infelizmente, porque o papo está muito legal. Eu quero agradecer mais uma vez e já vou até deixar aqui pré-agendado ano que vem, no próximo GP do Brasil, uma nova visita para uma parte 2, porque tem um monte de assunto. Tem muito assunto ainda.
que a gente quer falar contigo, Jaime, mas de coração mesmo, quero agradecer, não no meu nome, em nome do Carlos, em nome do motorsport.com. Tudo bem, foi um prazer, foi um ótimo papo. Eu falo demais às vezes. Imagina, foi muito legal assim mesmo. É que é bom. É muito legal mesmo. Quero agradecer a você que viu essa entrevista épica, no mínimo, sobre a Fórmula 1, seus bastidores. Carlos Costa, muito obrigado. E você acompanhe também tudo o que acontece na Fórmula 1, no esporte a motor no Brasil e no mundo, no motorsport.com. Se inscreva nesse canal e também, obviamente, acompanhe o motorsport.com nas redes sociais e tudo sobre o GP de São Paulo. Não só o GP de São Paulo, mas a Fórmula 1 até o final dessa temporada aí, que tá pegando fogo. É legal? Um grande abraço e tchau, tchau.